Programa TPM. Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados. Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes. Dificuldades de memória que ultrapassam situações comuns em qualquer idade pode ser sintoma de Alzheimer. Saiba mais sobre este assunto agora assistindo o programa TPM, que está começando. Olá pessoal, hoje aqui no nosso programa TPM estamos recebendo a geriatra, doutora Ana Maria Bruxelas, ela que vai nos explicar tudo, gente, a respeito dessa doença que eu acho que é tão ingrata, que é o mal de Alzheimer. Mas, primeiramente, doutora, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa. O prazer é todo meu. Eu achei muito propício falar sobre a demência de Alzheimer, que hoje é considerado o mal do século. E doutora, o que é essa demência de Alzheimer? E quem ela acontece mais? A que idade, sexo, tem alguma coisa a ver? Como que funciona? Então, como você mesmo disse, doença de Alzheimer ou demência de Alzheimer é um quadro demencial que ocorre na população universal. Por isso que é considerado a epidemia do século. Ela não escolhe raça e, principalmente, ela comete mais as pessoas com mais de 60 anos. Então, ela é uma doença própria do processo do envelhecimento. Mas ela pode acontecer antes? Pode. Ela pode ocorrer antes dessa faixa etária, mas é raro. E, por exemplo, quais são os sinais que, então, vamos falar para a gente se prevenir, né? Porque a gente esquece tudo. Aliás, não esquece tudo não, né? Não pode falar que você esquece tudo, já tem um problema. Mas, assim, é comum a gente, por causa da correria, por causa de tantas informações, hoje são muitas as informações e a gente vive um mundo sob pressão. E é comum você esquecer uma coisa aqui, outra lá. Quando que passa do comum, né, do esquecimento natural, normal, e passa a ser preocupante e que evidencia que você pode ser que desenvolva a doença de Alzheimer? Pois é. Essa é a melhor pergunta que não temos resposta. A pergunta não quer calar. Que todo mundo gostaria de saber, né? Mas assim, existe lapsos de memória comum do processo do envelhecimento e que também não é só do envelhecimento, pode ocorrer em qualquer pessoa. Então, esquecer a chave, esquecer o que foi fazer no supermercado, no dia a dia, em qualquer faixa etária, isso é normal. O que não é normal? Quando isso começa a dar problema na minha qualidade de vida. Então, eu esqueci de pagar a conta, eu tenho a conta cortada, eu esqueci um compromisso importante, eu não consigo entender o nexo causal, não consigo entender o clima. Então, está um clima frio, eu saio com uma roupa de calor. Nossa. Chega no Natal, eu falo Boa Páscoa. E aí todo mundo começa a achar que é loucura. Isso é loucura, ou que também, isso não é nada. Ou supervalorizar ou subvalorizar os sintomas. E doutora, o que é a causa? Qual é a causa disso? Não tem uma causa única e ninguém sabe ainda o que causa o Alzheimer. Genética. Existe algumas escolas, alguns estudos que apontam que se você tem um familiar em primeiro grau com Alzheimer, você pode ter uma chance maior de ter o Alzheimer. Mas não é certo, não tem nada assim fechado. Existe uma associação com o desenvolvimento de Alzheimer em paciente com Down. Então, teria alguma alteração no cromossomo 21. São muitas causas. Alguns dizem que está relacionado a processo infeccioso, outros falam que é um processo natural da idade, porque com o passar do tempo... Então, assim, eu acho que é interessante vocês saberem disso. A gente atinge a maturidade cerebral por volta dos 20 anos.
Certo. Quando a gente chega aos 60, a gente perde mais da metade dos nossos neurônios. Olha. Poxa, normais. Gente, até os neurônios vão ser perder colágeno, neurônios, vão tudo no mesmo lugar. E é muito interessante, porque assim, como que a gente sabe disso? O tamanho, o peso do nosso cérebro, ele diminui. Então, se você tem, em média, o homem, e é interessante, né? É um programa TPM, mulheres, né? mas o cérebro masculino é um pouco mais pesado que o feminino. Por quê? Não, acho que é pela própria estrutura física dele, não nenhum preconceito, não. Então tá bom. Não. Então, eles vão falar que são mais inteligentes. Não é eu mandar cortar. Pelo contrário. Eu mandar cortar. Pode tirar isso. Não tem nenhuma relação. Mas com o passar do tempo, ele atrofia de forma natural, tanto no homem quanto na mulher. Então, alguns falam que tem uma incidência maior em mulher, mas outras escolas dizem que ocorre mais em mulher porque as mulheres vivem mais. Verdade. Então, o que é interessante? Por volta dos 60 anos, a incidência é em torno de 5%. Com o passar do tempo, vai aumentando essa incidência da doença. Se você chegar aos 80 anos, a sua chance de ter Alzheimer é de 30% a 50%. Nossa, muita coisa, gente. Para vocês terem noção do impacto disso, gente, é como se a gente estivesse no mundo hoje, a população do estado de São Paulo inteira, com mais de 60 anos, todo mundo já hoje com demência. E como a população está envelhecendo, nos próximos 50 anos, espera-se que esse número duplique. Tá vendo? Ai, gente, é sério, hein? É muito sério. Olha, então vamos dar uma pausa do nosso intervalo comercial. Pensar, né, Luciana? Refletir. Já voltamos. Não espere o verão chegar para começar a se cuidar, hein? É essencial que você fique linda em todas as estações do ano. Agora, tantos feriados aí, você tem que começar sim seu tratamento corporal na Fisioforma. Por exemplo, você pode amenizar a gordura localizada. Já na primeira sessão, você consegue reduzir de 2 a 4 centímetros. Tecnologia europeia à sua disposição. E tem muitos outros aparelhos. No caso da celulite, por exemplo, você consegue amenizar o seu quadro de celulite em até 80%. Isso mesmo, nenhum procedimento é invasivo. Você pode fazer com total segurança, com muita qualidade, que você vai obter ótimos resultados, como nessas fotos de antes e depois que você está vendo. Então já sabe, Fisioforma é estética de resultados. E aproveita, tira um tempinho nessa correria do seu dia a dia para você relaxar um pouco. É essencial para a sua qualidade de vida e autoestima. Agende sua consulta. E você vem aqui, você passa umas horas gostosas, você faz um tratamento, e bate um papo com as meninas, você volta para casa renovada. De volta dos nossos comerciais, estamos falando hoje sobre a doença de Alzheimer com a geriatra doutora Ana Maria Bruxelas. É aquele que você estava falando no bloco anterior. Mas, doutora, me fala uma coisa. O grande problema, eu acho, do Alzheimer é que desestrutura toda a família, destrói o cuidador, né? E ele requer um cuidado, e isso é muito desgastante, né? Como fazer isso? Como evitar todo esse desgaste? É possível? É possível. Se a família tiver principalmente o apoio de uma equipe multidisciplinar afinada, trabalhando não só com um cuidador, mas geralmente são vários cuidadores, né? É comum chegar no consultório o idoso com Alzheimer e um batalhão. Aquele que mora fora, nos Estados Unidos, que quer um tratamento novo. Geralmente a esposa ou o esposo, que é quem está no dia a dia. E o filho ou os filhos preocupados no que fazer com os dois idosos. É um tratamento psicológico conjunto. É conjunto, ele é sempre multidisciplinar. E ele é sempre muito doloroso, principalmente porque o diagnóstico de Alzheimer, ele traduz para a família um impacto econômico, um impacto financeiro, um impacto social e um impacto psicológico muito grande. É verdade. Para se ter uma ideia, se você fecha o Alzheimer, a primeira coisa começa por atribuições legais. Esse idoso ele tem que ser interditado, tem que se mudar o local onde ele vive, tem que se decidir qual vai ser o cuidador. Uma coisa é o cuidador, que é quem vai lidar com essa pessoa, a gente não sabe quantos anos.
porque a doença ela pode evoluir rapidamente em 2 anos, a média é 10 anos, mas essa doença ela pode evoluir até 25 anos. Doutora, como é o tratamento? Quais são os resultados? E não tem cura? Existe uma pesquisa, acho que eu li numa revista outro dia que parece que daqui não sei quantos anos, sei lá, 10 anos, parece, esperam a cura. Como é que é? Eu acho que a cura é o trabalho que mais tem sido buscado nos últimos anos. Mas de todo jeito, nós temos várias pesquisas em andamento e existe 4 tipos de tratamento hoje que são ainda aceitos. São três drogas, têm o mesmo mecanismo de ação, que elas estimulam os receptores da acetilcolina no cérebro para aumentar a resposta na fase terminal do neurônio. Então, nós temos as 3 drogas que só podem ser usadas na fase inicial ou moderada da doença, que é o donepezil, a galantamina e a rivastigmina. E temos também uma droga que é a nimantina, que a gente usa nos estágios mais avançados. Só que a doença, gente, isso tem que ficar muito claro, ela não traduz uma cura. O que ela faz? Ela apenas faz com que a doença evolua de uma forma mais lenta e de alguma forma ela melhora a cognição e a qualidade de vida do doente. Doutora, eu acho que realmente a doença de Alzheimer é uma das piores doenças hoje, porque realmente causa às vezes as pessoas ficam agressivas, né? Às vezes elas falam coisas assim que jamais você podia imaginar que aquela pessoa iria falar. Por que exatamente isso acontece? Porque tira a pessoa do eixo totalmente. A pessoa fica alucinada. Nós temos vários tipos de demência. E o que é mais importante, gente, aqui é saber que do total de demência dos idosos, 50% é Alzheimer. E a gente não tem que ter pressa em dizer que necessariamente é Alzheimer. Porque das outras 50%, tem muitas demências que são reversíveis. E todo mundo começa a rotular, não é Alzheimer, demência senil. Então, uma boa consulta, um bom diagnóstico, recupera muito, né? Devolve qualidade de vida para as pessoas. Isso, porque muitas vezes não é Alzheimer. Isso é importante, Luciana. Às vezes é um hipotiroidismo, é um processo infeccioso, é interação medicamentosa, é o quadro inicial que é só uma depressão. E assim, as formas de manifestação da doença pode vir das mais variadas nessa manifestação de distúrbio de comportamento. Tem alguns que cursam com agressividade, outros com delírios, outras com manias de perseguição, aquela coisa, alguém roubou meu dinheiro, alguém veio aqui e ele arrumou outra, ou tá me traindo. Então, perde dinheiro. Quantas pessoas, quantos pacientes eu tenho que perderam fortunas, né, nesse período pré-demencial, não são capazes de gerir suas finanças. Por isso que tem que ser interditados no Por isso que tem que fazer o tratamento o quanto antes. Foi ótimo esse bate-papo, muito esclarecedor, né? Tenho certeza que todo mundo gostou. É uma pena que o programa acabou. Passa rápido. Mas muito obrigada pela sua participação. Igualmente, foi um prazer muito grande estar aqui e principalmente deixar um alento, né, para que as pessoas façam esse diagnóstico precoce e procurem mais precocemente um tratamento multidisciplinar, integrado e que principalmente o cuidador se cuide. Que alguém tem que dar o suporte, porque é muito desgastante. E nunca achar, não tem nada para fazer, porque sempre a gente tem muito para fazer e acrescentar. É isso aí. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente.